Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu venho te pedir, ilumina as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus fale conosco, fala, Senhor, com o teu povo, nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra, e que saibamos, Senhor, te agradar, a te buscar em primeiro lugar, e que cuidemos bem de tudo que o Senhor nos entregou para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Olha que bênção que é o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é fiel, Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Como é bom a gente saber que tem um Pai que é fiel. Quantas pessoas que falam que ama sua família, que ama outras pessoas, mas que não é fiel. Amar não significa que a pessoa está sendo fiel. Quando a pessoa é realmente fiel, ela está amando, porque a fidelidade é o que demonstra o verdadeiro amor. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom em todo o tempo. Nós é que somos imperfeitos, mas em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando uma pessoa ela quer mudar de vida, ela quer melhorar a vida dela com Deus e tem um acerto com ela mesma, ela quer uma transformação na vida dela, ela vai, busca a Deus, pede perdão dos seus pecados e ela busca uma vida diferente, uma vida de fidelidade. A fidelidade é o que te leva a lugares altos, principalmente a tocar no coração de Deus. Porque uma pessoa que tem como Pai um espelho, nosso Deus, Ele é fiel. Então eu vou ser fiel às pessoas que eu amo, às coisas que Deus me deu, eu vou ser fiel a mim, eu não vou me trair. Como que a pessoa trai a si mesma? Saindo da sua essência para agradar os outros, fazendo coisas que não deve para agradar os outros. Ela começa a se fechar, ela começa a deixar de falar das coisas que ela gosta e ela está se traindo, porque Deus entregou talentos para todos os seus filhos, mas tem uns que guardam os seus talentos e porque fica com medo de desagradar os outros e ela começa a sucumbir, ela começa a se diminuir. Isso é infidelidade consigo mesmo e com o propósito de Deus. Quando nós começamos, aí você pode falar: ah, mas tem pessoas que já fizeram isso a vida inteira e agora chega uma certa idade, não dá mais tempo. Claro que dá tempo. Quando Deus quer usar uma pessoa, quando tem um propósito na vida dela, Ele usa, seja em que idade for. Tem pessoas que começam o seu propósito a partir dos 60, tem pessoas quantas pessoas que surpreendem outras pessoas porque elas vão estudar, elas vão ter uma nova profissão, porque aquilo queimava dentro dela, porque aquilo tocava no coração dela.
Aí tem pessoas que falam para as pessoas que já são de maior idade. Eu falo que depois dos 60, a pessoa fica maior de idade. Não é o idoso, não é a idosa. Porque as pessoas hoje em dia, graças a Deus, estão tendo qualidade de vida. Quando elas começam a buscar a Deus e elas entendem que o espírito não envelhece, elas começam a ter uma qualidade de vida melhor. E elas não escutam para as vozes que falam que já passou da idade, o que é que uma pessoa dessa vai fazer numa faculdade, numa escola primária, como é que a pessoa depois de idoso vai querer aprender a ler, se não aprendeu até agora, não vai aprender nunca. E isso não é ser fiel. Ser fiel a Deus é incentivar as pessoas que estão querendo fazer algo melhor para a sua vida. Aquilo que passou ficou lá atrás, ficou no passado. O passado tem que ficar no lugar dele, porque as pessoas que são fiéis, elas têm que viver o seu presente, e o presente é o dia de hoje. O que é que Deus tocou no coração para você fazer por você hoje? Porque quando você melhora a sua vida, seu estado de humor, todas as pessoas em sua volta se beneficiam disso. Quando você é fiel primeiro a Deus, ao que Deus te entregou, e você é fiel a si mesmo, você começa a ter uma alegria que não tinha antes, a ter uma posição de firmeza. Você não vai ter duplicidade no que você fala, porque tem pessoas que infelizmente uma hora elas falam que vai fazer algo, depois elas desistem e elas ficam nessa oscilação, e isso mexe com a autoestima dela, porque ela fica com medo de desagradar outras pessoas e ela não é fiel a si mesma, ao seu propósito, às coisas que ela teve e tem vontade de fazer. Quando as pessoas entenderem que ser fiel a si mesmo você está mostrando que você tem a essência de Deus, a fidelidade. Ninguém pode mudar o destino de outra pessoa, a não ser que ela deixe, que ela desista, que ela fale, não, eu não posso, porque se eu for, eu vou desagradar. Isso não é ser fiel ao marido, isso não é ser fiel à esposa, porque vai guardando aquelas dores, vai guardando aquilo que ela deixou de lado, aqueles talentos, e ela vai tendo uma vida sufocada, porque ela não consegue ser fiel a si mesmo e ao propósito de Deus. Não é para brigar nos lares, não é para ter desentendimento, mas quando nós nos posicionamos naquilo que precisamos fazer, sem briga, sem confusão, mas mostrando. Porque quem agrada a Deus em primeiro lugar, olha o que acontece. Mas saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amar seu próximo como a si mesmo. Quando nós entendemos que amar o nosso próximo como a nós mesmos é cuidar bem de si com muito amor, e depois amar e ser fiel ao próximo. Ser fiel, um amigo fiel, ele está em uma roda de pessoas e as pessoas começam a falar daquela pessoa que é seu amigo. Ou você sai da roda ou você defende aquela pessoa, porque a fidelidade não é na frente, não é só na frente, é quando aquela pessoa não está presente.
Porque Deus, ele olha o nosso comportamento e olha toda maneira da gente falar, de se comportar, de agir, as atitudes, aqueles talentos que foram guardados, aquelas orações que, ao invés de fazê-las, é uma ligação para falar com o outro, para deturpar as coisas que está ouvindo a respeito de outra pessoa, porque às vezes não é nem dela mesma que ela vai falar de outras pessoas, de outras situações que não tem nada a ver com a vida dela. Então isso não é fidelidade. E o nosso Pai, ele é fiel. E como ele é fiel, ele não aceita, se é uma coisa que desagrada a Deus, é a infidelidade. Então, quem nunca foi infiel? Quem nunca falou de uma pessoa, mesmo ela amando aquela pessoa, quem nunca falou mal do outro? Aquele que nunca falou, né, que atire a primeira pedra. Mas nós devemos ter uma mudança de comportamento, porque a partir do momento que vemos e ouvimos a palavra de Deus, nós podemos voltar, confessar a Deus onde eu errei, o que eu fiz de errado, e não querer mais participar, não querer mais falar sobre outras pessoas que não seja da minha própria vida, a não ser que seja para orar, para chamar outras pessoas, para orar por uma família, orar por uma situação, e às vezes, infelizmente, chegar ao ponto até de denunciar, porque quando uma pessoa se omite em situações graves, ela está cometendo o crime de omissão, e é um pecado também a omissão. Olha como é sério, porque Deus é certo, Deus é justo juiz. Aí uma pessoa se apresenta na frente do justo juiz. Ah, mas eu não denunciei aquelas coisas que eu estava vendo de errado, porque eu não quis trair a outra pessoa. Na palavra de Deus fala que você tem que tirar a mão, a pessoa que está sofrendo do sofrimento, é da mão do injusto. É porque eu não separei esse versículo, mas tem o versículo. Eu vou buscar aqui para te mostrar. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando nós nos deparamos com uma situação que Deus coloca à nossa frente e nos omitimos, isso é um grande pecado. É o pecado da omissão. Então, por que nós precisamos entender e saber separar o que é uma intromissão na vida do outro e quando é uma omissão? Quando uma pessoa vê que alguém está necessitado de um alimento e ela se omite, ela pode socorrer, é um pecado da omissão. Quando ela pode socorrer alguém em certa situação e ela se esconde e ela fala, não, eu não vou ajudar, é o pecado da omissão. Então temos que ver que a fidelidade não é aquela que você escolhe a quem vai ajudar. Como diz também na palavra de Deus, ore pelos seus inimigos, porque se você fizer o bem só para quem você ama, o que é que você está fazendo demais? Então, temos que também saber que a hora que uma pessoa que não nos agradou, que não nos fez bem, ela precisa de ajuda, é nesse momento que você vai mostrar se realmente você tem aquele coração fiel a Deus. Porque nem tudo que fazemos porque gostamos. Fazemos porque precisamos fazer. Nós não devemos fazer coisas erradas, mas o que é certo, o que é justo e o que agrada a Deus. Porque na hora da maior necessidade, quem nos socorre é Deus. E a nossa fidelidade
mostra de onde viemos. Viemos do nosso Pai Todo-Poderoso. Como uma pessoa que faz muitas coisas erradas e ela tem uma família boa, ela tem uma boa educação, ela tem um pai, uma mãe de excelência, aí tem um dos filhos que faz um monte de coisas erradas. A primeira coisa que as pessoas veem é assim: nossa, não, aquela palavra que é normal falar, não puxou ao pai nem à mãe, porque eles são um casal de excelência, é uma família do bem, e essa pessoa ela está fazendo um monte de coisas erradas. Então, como que nós vamos representar o nosso Pai aqui na Terra se nós formos na direção errada? Aí tem pessoas que podem falar: ah, mas antes você fazia isso que desagradava a Deus. A partir do momento que conhecemos a palavra de Deus, que começamos a conhecer o caráter, a fidelidade de Deus, podemos nos arrepender, podemos pedir perdão dos nossos pecados e Ele perdoa. Aí daí você começa uma vida totalmente diferente. E ninguém pode apontar o dedo para você e nem para mim pelo passado, porque o passado ficou lá atrás. Quando pedimos perdão para Deus, é com Ele que nós devemos e para Ele que devemos prestar conta de tudo que fazemos a partir do momento que mudamos de vida, que entendemos que a Santíssima Trindade é tudo em nossas vidas e que devemos ser fiéis, fiel a Deus, fiel. Não importa o que o mundo fala de você, o que importa é sua essência. O que importa é você entender que você é precioso, preciosa. Não importa se pessoas falam mal de você, o que importa é o teu comportamento com Deus. É quando ninguém está vendo o que você está fazendo, que Deus se agrada de você. Isso é o que importa. Foi assim com José, que foi escolhido no meio dos seus irmãos para liderar no Egito e para socorrer sua família. Foi assim com Davi, que Davi era o excluído, era só um menino lá escondido, pastoreando as ovelhas. E Deus o escolheu e Deus achou Davi. Deus te acha onde você estiver. Seja fiel a Deus. Aí você pode, se você que está me ouvindo, você pode dizer: mas eu fiz tudo errado com a minha vida, eu errei comigo. É tempo de voltar atrás. É tempo de voltar e dizer: Pai, perdoa, me perdoa, porque Ele está de braços abertos para nos receber todos os dias. Quando nós acordamos, já é um milagre da vida. Temos a nossa vida, é um novo dia, é uma nova era, é um novo tempo. É o tempo de Deus, da fidelidade de Deus. Deus é tão bom para conosco que Ele nos dá tempo para voltar, tempo para abraçar, tempo para agradecer, tempo para louvar a Ele e dizer: Pai, eu quero ser fiel como o Senhor é fiel. Eu quero ser justo aqui na terra. Eu quero fazer coisas boas, coisas que quando olharem para mim dizer: realmente ela mudou, tem uma vida nova em Cristo Jesus, ela é uma nova pessoa e ela realmente, ela representa a Deus. É mudança, é transformação. Não importa quem aponte os nossos erros, o que importa é nós com o Pai, com o nosso Pai. É tão bom saber que temos um Pai que é bondoso e que é fiel. Ele nunca vai te trair, Ele nunca vai me trair. A palavra de Deus é uma só e Ele é justo. E é bom descansar no Senhor, é bom ter a proteção de Deus, é bom porque quando você começa a entender quem é o nosso Pai, Ele começa a abrir o nosso entendimento, começamos a ver coisas novas, coisas boas, Deus agindo em nosso favor. Não há impedimento para uma família, para uma vida nova,
quando nós começamos a entender o caráter de Deus e imitar o que Jesus fez aqui na terra. Imita o que é bom. As pessoas imitam tanto, imitam moda que mudou. Esse ano tem uma moda diferente, são cores diferentes. Este ano tem uma moda, é uma maneira de falar, é um jeito de se comportar. As pessoas imitam muito umas às outras. Imita Jesus. Imita, seja fiel no pouco que Ele te confiará mais. Seja fiel a você mesma, não se traia, não traia a sua vida, a sua família, não traia os princípios de Deus. A partir desse momento, vida nova, que essa semana seja uma semana de renovo, que comecemos sendo fiéis, mudança de comportamento, mudança de mentalidade e agradecendo a Deus por quem você é e por quem eu sou. Não podemos mudar nossa essência por causa de ninguém. Devemos respeitar o nosso próximo também e não querer mudar a essência do outro. Pare de querer mudar o outro, mude você, porque quem muda, quem transforma é o Espírito Santo. Ele bate a porta, ele é um cavalheiro, ele não arromba a porta, ele pede licença. Se você abrir o seu coração, ele entra, ele faz morada dentro de você. Aí você tem o fiel conselheiro, ajudador, consolador, você tem tudo, você tem a força maior do universo dentro de você. Você quer mais? Você ter paz que excede todo o entendimento, você ter sabedoria que vem do alto, você ter discernimento espiritual para você chegar na frente de uma porta aberta e você dizer: não, essa porta não é boa para mim, eu não vou ficar aqui. Aí Deus fecha as portas erradas, Deus abre as portas certas, Deus te coloca num lugar de governo, que você começa a governar a sua vida, que você começa a ter prazer em viver, em louvar a Deus e dizer: eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque é Ele quem nos socorre. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não te afasta de Deus por nada nem por ninguém. Vamos orar o Salmo 126, porque o Senhor, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nunca, nunca deixe de agradar a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a tudo que Deus te deu. E você encontrará uma nova vida e um novo cântico em teu coração. Perdão que eu errei. O Salmo é 126. É um salmo de libertação. É esse o salmo de libertação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos e filhas, não olhe os nossos pecados, nos perdoa, Senhor. Nós perdoamos também a quem nos tem ofendido, Pai. Limpa os nossos corações e mentes, dai-nos a fidelidade, Senhor, que sejamos parecidos com o nosso Pai, com o Pai que é fiel, com o Pai que é bondoso, e nos livra, Senhor, de toda malícia, de toda maldade humana e espiritual. Nos tira, Senhor, de cativeiros do pecado, cativeiros que pessoas que desejaram mal nos colocaram em situações difíceis, aqueles que semeiam com lágrimas, quantas pessoas já choraram.
pedindo socorro para Deus, pedindo a libertação, pedindo de volta a sua saúde, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, que a sua oração voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo a grande colheita do povo de Deus. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.